nem quem ora por mim. Eu sei que eu posso pegar a Bíblia e começar a estudar, porque o Espírito Santo de Deus vai me revelar a palavra, eu vou aprender a palavra. Mas eu vou fazer isso não, porque isso é trabalho do pastor. Isso aí é para o pastor fazer. Isso aí não é para mim não, isso aí é para o presbítero, para o evangelista, isso não é para mim não. É a negligência. Vai chegando na igreja. Aí daqui a pouco a mornidão também chega. E com a mornidão, pastor, chega também o pecado. Chega o pecado também. Daqui a pouco nós vemos a igreja se distanciar, ou seja, temos sempre essa igreja, né? Tem a igreja de Cristo, que é aquela que se santifica, e tem a igreja visível, aquela que é congregacional, que muitas das vezes ela está reunida, mas muitas vezes ali nós vemos que pessoas estão andando desordenadamente, mas está dentro do agrupamento de pessoas. Aí nós vamos ter a negligência, oferecer sobre o altar como imundo, e pior que isso, nem percebendo que estavam falhando, que indagavam o Senhor, em que desprezamos nós o teu nome? Verso número 6. O que nós desprezamos o teu nome? Em que te havemos profanado? Estavam profanando o altar do Senhor. Estavam profanando o altar do Senhor. E hoje em dia isso está acontecendo demais. A profanação. O altar na época, amados, era um altar onde se colocava o sacrifício. E ali os animais, ali as ofertas eram colocadas em cima do altar. Mas agora, naquele tempo, a profanação que acontecia é porque eles traziam esse alimento, essa oferta, e queriam colocar em cima do altar, onde Deus iria receber o sacrifício. Hoje, nosso altar, nós somos o altar. Minha vida é um altar. Como que eu estou diante de Deus? Como que eu estou? O que eu estou ofertando ao Senhor? Como que eu estou ofertando a Deus? A minha adoração, meu culto. Como que eu estou ofertando a Deus a minha vida? Como que eu estou diante do Senhor? Eu sou o altar, onde Deus vai receber o sacrifício, porque hoje a palavra nos diz que Hebreus, os Hebreus ele fala que nós hoje somos sacerdotes santos. Nós somos sacerdotes. Hoje nós ofertamos a Deus o sacrifício diretamente. Vamos lá, diretamente no trono, ou seja, diretamente no santo do santo, onde Deus está. E o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto chega diante do Senhor. E Deus ele recebe. Mas dependendo, porque, como eu sempre falei para os irmãos aqui, quando Caim chegou diante de Deus e Abel também, Deus, a palavra nos fala que Deus atentou para a oferta de Abel, e Deus não atentou pela oferta de Caim. Mas por que isso aconteceu? Porque antes da oferta, amado, Deus ele olha para o ofertante. Deus ele olha para mim e olha para você. Deus olha para o ofertante. Antes da oferta, Deus ele olha para o ofertante. Como que nós estamos? Tanto é que nós vemos que Jesus, quando ele fala a respeito da oferta, ele fala o seguinte: olha, quando você for ofertar, se você viu que tem alguém que tem algo contra você, deixa a sua oferta ali, vá lá, acerte e manda depois volta a oferta. Porque estava falando do ofertante, não estava falando da oferta. Não estava falando da oferta. Então nós temos que analisar como nós estamos, como que eu estou, como que a minha vida está diante de Deus. Nós não podemos, amar, deixar nossa vida de qualquer maneira e achar que Deus está se agradando da nossa vida de qualquer maneira, não. Não, de maneira alguma. Precisamos estar fazendo a cada dia uma análise nas nossas vidas. Como nós estamos? Preciso ofertar a Deus sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. Meu coração, minha vida, meu corpo, minha mente, meus lábios, meus olhos, meus ouvidos, as minhas mãos, meus pés, todo o meu ser, minha adoração ao Senhor. Minha adoração ao Senhor. Nós vemos que, verso
1 a 5, capítulo 1, verso 7. Nós vamos que será que nós não temos sido igualmente negligentes com o culto? Escola Bíblica Dominical, na obra missionária. Nós somos a igreja missionária, amados. Os irmãos têm ciência disso, né? Nós somos uma igreja missionária. Os irmãos sabiam que quando nós, porque a obra de Deus, a obra missionária, nós sabemos que ela é feita de 3 famílias, né? Com as mãos, os que contribuem, com os pés que vão, né? E com os joelhos que oram. Muitas das vezes eu não oro para aqueles que estão indo e para aqueles que operam. Muitas das vezes eu não contribuo com a obra do Senhor para que possa, Deus assim está abrindo as portas da evangelização, para investimento na obra da evangelização, que tem vários aspectos. Muitas das vezes eu nem quero ir fazer a obra do Senhor. Isso é negligência. Muitas vezes está acontecendo conosco. E Deus está cobrando de várias formas, e nós não estamos vendo, estamos com os olhos vendados, os olhos tapados. E Deus está cobrando. Eu não saio para fazer missão, as almas não vêm. Eu não saio para evangelizar, as almas não vêm. A correção vai para nós. A correção. Nós precisamos lá fora, aonde as almas estão. É lá fora que elas estão, para trazê-las para dentro, para trazê-las para cá. Eu falo sempre aqui é o quartel-general, ou então aqui é o hospital. Nós vamos trazer os enfermos para que eles possam ser sarados. Nós vamos trazer vidas para se alistar o exército de Cristo. A escola bíblica dominical, nossos dias é difícil. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Janeiro, nós estamos lançando mão para que nós possamos realizar essa obra e ela crescer em nome do Senhor. Na escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Precisamos amar. Eu falo que missão é o coração da igreja. Missão é o coração da igreja. Como ser igreja? A vida da igreja. Escola dominical, eu falo, amados, que é o pulmão da igreja. Por que a igreja está respirando? Olha a escola bíblica dominical. Porventura, nós estamos vendo que esse lado está com déficit, nós temos que estar preocupados com o nome da igreja. O coração da igreja, como está funcionando? Será que está parando? Ou será que já parou? Está na UTI? Como que está? É necessário nós fazer essa análise. Então nós precisamos analisar. E o que está acontecendo nos nossos dias. Nós olhamos lá e quando nós olhamos a história de Israel, nós vimos tanta coisa que Israel aconteceu com Israel, que na vez nós queremos repugnar Israel. Mas nós temos que olhar para nós, temos que olhar a nossa realidade. O que está acontecendo em nossos dias? O que está acontecendo em nosso meio? O que está acontecendo conosco? Por que nós estamos nessa decadência? Outra situação que estava acontecendo, e aconteceu esses dias também, ensinamento corrupto. Versos, capítulo 2, versos 1 a 9, a qual nós lemos, nós vemos que estava vendo ensinamento corrupto. A palavra de Deus. O verdadeiro dever do sacerdote é ensinar a lei de Deus ao povo. No capítulo 2, versos 5 a 7, nós vemos isso aí, e ele tinha uma missão. O meu conselho com ele foi de vida e de paz, e eu las dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do teu nome. Olha só o que fala no verso número 6. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, apartou a muitos da iniquidade. Também.
ensinamento para resgatar vidas. Os irmãos vão ver como que está a inversão de valores dos nossos dias hoje. A mensagem em cima do culto auxiliar de urbano está que Deus ele vai te dar um apartamento, Deus ele vai te dar um carro, Deus ele vai te dar uma conta no banco. Isso é ensinamento, está corrompendo a palavra de Deus. Os ensinamentos que hoje estão em cima dos púlpitos é que a pessoa pode permanecer no pecado, que Deus está amando o pecado dele. Que Deus está amando o pecado dele. Esse não é o evangelho que nós pregamos, amado. Não, de forma alguma. Deus ele sempre amou o pecador. Deus sempre amou o pecador. O evangelho de João nós vamos isso aí. Capítulo 3. Porque Deus amou muito de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o pecador, sempre. Deus ele sempre repudiou o pecado. Sempre Deus repudiou o pecado. Ele não compactua com o pecado. Muitas vezes isso está vindo para os púlpitos das igrejas, que está sendo aceito de uma forma muito tranquila. E muitos aplaudem, muitos sorriem, muitos aderem, entendeu? A esses ensinamentos da onde Paulo ele adverte a igreja, falando com Timóteo, ele fala, olha, né, e o Espírito expressamente diz, nos últimos dias apartarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. De homens corruptos, está em nossos dias isso acontecendo. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. A mensagem corrompida não é a Bíblia que se corrompeu, não, amado. É o homem que se corrompeu e vai corromper a palavra através do ensinamento que eles aplicam. E Deus ele cobra. Deus ele cobra. Que o dever do sacerdote era de ensinar. O dever nosso hoje também é de ensinar as verdades de Deus. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Mas a verdade de Deus precisa ser pregada, precisa ser ensinada. Nós não podemos, amados, retroceder, não podemos acobardar diante da verdade. Malaquias, a responsabilidade dele era grande, pastor. A responsabilidade de Malaquias foi muito grande para transmitir essa mensagem. Sabe por quê, amado? Porque a mensagem dele tanto ia para o povo, como também Deus direcionava ele também para os sacerdotes, para aqueles que tinham a missão de conduzir o povo. Mas só que ele falava a palavra de Deus, porque Deus mandava ele falar. Porque hoje é uma questão também, a gente tem que estar muito atento, principalmente nós que estamos diante do trabalho, nós que temos uma responsabilidade diante do Evangelho, porque tem pessoas que eles vêm querendo, pastor, trazer uma situação complicada para a administração da igreja. E nós temos que estar atentos com isso. Não que nós não vamos receber aquilo que vem da parte de Deus, não. Mas hoje tem pessoas que não lêem a Bíblia, pessoas que não lêem a Bíblia, pessoas que não oram, pessoas que não vão na escola bíblica dominical, pessoas que não consagram a sua vida e querem dizer que Deus está falando através da vida dele, que Deus está transmitindo através da vida dele. Essa fonte aí nós temos que tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado, porque senão é um bom imundo que pode vir para cima do público. Daqui a pouco causa divisão da igreja, causa dissensão, causa suspeita ruim, começa a calúnia na igreja, começa a dissensão na igreja, e o negócio fica terrível. Então a gente tem que ter cuidados também. Mas Deus, ele, através da sua palavra, corrige a sua igreja. Os dons de Deus, Deus usa também. Tudo no seu devido lugar. Tudo da forma conforme o Espírito Santo de Deus ele quer operar. Nós, a igreja, estamos pautados na palavra de Deus, amados. A palavra de Deus ela é a maior profecia dentro da igreja.
Não precisa. Mas Deus, se Ele quiser usar, amado, Ele vai usar os dons espirituais para falar também. Se Ele tiver que falar, Ele vai falar também. Mas nosso fundamento é a palavra de Deus. Porque senão nós acabamos deixando, nós passamos a deixar a palavra de Deus de lado e começamos a aceitar ensinamentos errôneos, heresias, coisas que vêm deturpando o Evangelho de Cristo no nosso dia. Pessoas que vêm dizendo que está cheio de Deus. Passamos muitas experiências dessas no início da nossa caminhada. Isso aí ficou marcado. Pessoas que diziam ter uma forte função da parte de Deus, mas quando olhar a vida incrível, a Bíblia fala que nós precisamos olhar, né? Pelos frutos conhecereis a árvore, né? Pelo fruto conhecereis a árvore. A Bíblia não fala para julgar, né, o profeta, para julgar a profecia, né? Certo? Mas ela também fala, olha pelo fruto. O fruto você conhece a árvore. Então nós temos que ter esse olhar minucioso. Qual é o fruto? O fruto que está produzindo aquela árvore. Fruto bom? Fruto mau? Então nós temos que analisar. E nós vemos que Deus, Ele fala, começa a falar através do profeta Malaquias, a respeito dos ensinamentos corruptos. E tem muitos ensinamentos corruptos hoje, sabia? Heresias, muitas heresias hoje, que vêm, e se a gente não tomar cuidado, nós não tivermos, né, cuidado para nós estarmos dentro da palavra de Deus, para a gente estar trabalhando isso no meio do povo de Deus, acabam as heresias entrando e acabando disseminando no meio do arraial de Deus. Nós precisamos tomar cuidado. E havia outra situação, amado, o jugo desigual. O jugo desigual, capítulo 2, verso 10 ao verso 12, nos fala o seguinte: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque somos desleais uns para com os outros, profanando o conserto de nossos pais. Judá foi desleal, a abominação se cometeu em Israel. E em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Olha o perigo. Estamos dizendo que nós não podemos associar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Nós adoramos e servimos a Deus, e nós temos convicção do Deus que nós servimos. Nós estamos vendo aqui falando a respeito do casamento, que agora foi desvirtuando aquele propósito que era Israel pegar entre os seus e ali casar, ter a sua esposa entre os seus. Ele já vai agora na nação vizinha, toma uma mulher e casa com ela. As filhas daqueles que adoravam deuses estranhos, deuses pagãos. E isso vem trazendo a corrupção para dentro do povo de Deus, da semente piedosa que Deus tinha separado para ele. Agora nós temos que tomar nossos cuidados também, nós portando para a nossa qualidade. Será que nós também não queremos buscar coisas lá fora, onde é ofertado aos deuses pagãos, onde se adora aos deuses pagãos, e trazer para dentro da casa do Senhor, e trazer para cá? Será que nós também não estamos também com essa infidelidade diante de Deus? Será que nós também não estamos nos prostituindo espiritualmente? Será que nós não estamos sendo infiel com Deus também? Porque nós temos o conserto de Deus para conosco, que é Jesus Cristo, que veio para nos salvar e nos perdoar de todo pecado. Será que hoje o pecado jamais não faz efeito em nossas vidas? Será que nós agora queremos viver uma vida ainda nas profanações e nas orgias do mundo?
precisamos do nosso cuidado. Precisamos do nosso cuidado. Nós temos sempre o cuidado de aconselharmos também nossos irmãos que queiram se casar, né? Jovens que queiram se casar, sempre procurar buscar, né? Que um jovem tem que ser os seus, que com a mesma fé que ele. Ah, mas você então está com preconceito, você está com... Não, de forma alguma. Estamos aqui por quê? Porque nós somos um povo de Deus. Ah, mas lá fora eles são povo de Deus? Não, é também, mas precisa se reconhecer como povo de Deus. Porque que comunhão ao fiel com o infiel, o justo com o ímpio, não vão professar a mesma fé. Não vai haver entendimento, não vai haver. O jovem vai querer vir para a igreja, a jovem vai querer ir para a festa. Não. Ou o jovem, a jovem quer ir para a igreja, o jovem para a festa. Não. No domingo nós estamos aqui na escola bíblica dominical, o jovem vai querer estar lá agora, jogando futebol, churrasco, as coisas lá. E as coisas não vão andar conforme aos preceitos da palavra de Deus. Então nós precisamos do quê? Vigiar. Nós vemos que Salomão, ele teve, a palavra nos fala que ele teve as suas concubinas, teve as suas várias mulheres. Mas a palavra nos fala, nos mostra que ele chegou ao ponto daquelas mulheres que eram das nações pagãs, fazer com que Salomão viesse entrar em delírio. Salomão se prostra diante dos deuses pagãos, levando um altar aos deuses pagãos, imagens aos deuses pagãos, se corrompeu seu coração, sendo o homem mais sábio da face da terra. Então esses cuidados nós precisamos ter. O jugo desigual. Não se pode fazer acordo com o mundo. Nós não podemos. Romanos capítulo de número 12, verso de número 2, ele nos fala essa realidade. Vamos lá para ver. Romanos, livro Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, verso de número 2, olha o que fala para nós. Diz o seguinte: verso de número 2. E não vos conformeis, olha Paulo falando, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós estamos em Cristo agora, somos nova criatura, as coisas velhas se passaram. Não podemos mais nos conformar com esse mundo, amado, porque nós não somos mais desse mundo. Nós não somos mais desse mundo. Jesus ele fala: se o mundo nos aborrece, sabei que eles aborreceram a mim. Se não receberam a minha palavra, também não receberão a vossa. Se o mundo nos odeia, sabei que antes odiaram a mim. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Antes, o Senhor de lá nos tirou. Hoje nós somos uma semente piedosa. Semente piedosa. Hoje nós estamos aqui para viver uma vida transformada pelo poder de Deus. O Evangelho de Cristo, Paulo falando que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Creu. Há uma transformação de vida. E nós não podemos
mais nos conformar. Aí o pastor passa aquele escrito aqui, ó. Muitas vezes a pessoa ela desceu as águas, se batizou, mas ela ainda quer viver os rudimentos do mundo, quer ainda carregar ainda a bagagem do mundo, não quer renovar a renovação do nosso entendimento, para saber qual é a boa vontade de Deus para mim, o que Deus tem de bom para mim. Ele nem quer procurar conhecer o que Deus tem para ele de bom, porque o mundo ainda é impregnado nele. Qual é a perfeita vontade de Deus para mim? Preciso saber. Porque o mundo, nós já vimos, já estávamos lá. Se nós estávamos lá, aceitamos a Cristo, é porque nós precisamos de algo que nos transformasse, mudasse nossa maneira de viver. Corpo, alma e espírito precisa ser transformada, nossa mente ser mudada. Não é que nós teríamos amnésia, não. Não, de maneira alguma. É porque nós iremos transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de nos portar diante do mundo. Quer ver um exemplo? É uma realidade. Eu, quando estava no mundo, bebia, fumava, praticava as orgias lá no mundo. Hoje eu sei que é Cristo como Salvador, essas coisas velhas passaram. Eu tenho que ter nojo disso. Nós precisamos ter nojo daquilo que nós praticávamos, amados. Repugnar o pecado, repugnar a iniquidade. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que está nos ensinando, nos orientando, nos guiando, nos conduzindo. E Ele, amado, quer nos levar a uma vida de santidade diante de Deus. Por exemplo, tem exceção? Tem. Eu preciso ser santo. Nós precisamos ser santos. Mas Deus disse que nós temos que ser santos de toda a nossa maneira de viver. Toda a nossa maneira de viver. Corpo, alma e espírito seja irrepreensível. Irrepreensível. Para o dia da vida do Senhor. Então nós precisamos do quê? Estarmos com a nossa vida em santidade diante de Deus. Aí Paulo fala, olha, não os conformeis desse mundo. Tem pessoas que continuam conformadas com não, nós temos que ser assim, pessoas do mundo. Eu preciso praticar isso, eu preciso fazer isso. Não tem como eu largar isso. Sabe o que Paulo fala para ele? Jesus ele fala para Pilatos. E ele era a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade, nós passamos a ser libertos, porque nós conhecemos a Cristo. E quando nós passamos a conhecer a Cristo, nós vemos que Cristo veio contra a mão desse mundo. Cristo veio contra a mão desse mundo, tanto é que ele morreu. Morreu. Por quê? Porque ele não conformou. E a palavra nos diz que Deus fez o quê? Jesus veio em carne, Jesus Cristo veio em carne, para passar tudo isso que nós passamos, a tribulação, os desejos da carne, Jesus passou também. Mas diz a palavra de Deus que é assim, Jesus morrendo como homem, e passando tudo aquilo na carne, Deus ele condenou o pecado na carne. Na carne do pecado. Ele condenou. Para que nós não viéssemos viver segundo a carne. Os desejos da carne, as vontades da carne, as vaidades da carne. Na concupiscência da carne, para que nós não vivêssemos. Nós vemos que, capítulo 2, verso 13, nós vamos lá no livro de Malaquias, capítulo 2, verso de número 13, verso 16, diz o seguinte: ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, e choro de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer a vossa mão. Aí o verso de número 16, diz o seguinte: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repudio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos, porquanto
guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. O povo ele chegava diante do altar, enchia o altar de lágrimas. Isso acontece nesses dias também. Pessoas se igreja, choram, se quebrando de chorar, mas daqui a pouco o sol da porta para fora, volta a praticar a iniquidade, volta a praticar o pecado. Aquela é infiel continua infiel. Aquele que é infiel continua infiel. Aquele que estava praticando o pecado volta a praticar o mesmo pecado novamente. Aí Deus ele fala para eles: olha, não recebo. Não recebo, não adianta chorar, não adianta derramar lágrimas, não recebo. Não. Mas espera aí, então, como o salmista disse que um coração quebrantado, Deus não rejeitará. Espírito contrito, coração quebrantado, Ele não rejeitará. Espera aí. Nós temos que analisar essa palavra. Por que, amados? Eu preciso de um arrependimento. Eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. O salmista, quando ele pecava ou pecou diante de Deus, ele se arrependeu. Houve um arrependimento, um quebrantamento de coração. E ele sabia: olha, um coração quebrantado, contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Mas quando chega com arrependimento, desejo de não praticar mais, de não cometer mais aquilo, reconhecer que entristeceu o coração de Deus, cometeu uma ofensa ao Senhor e quer reparar o erro. Mas a pessoa, no emocional, ali, derrama lágrimas, mais lágrimas, recebe a palavra, chora naquele momento. Aquela lágrima ali, daqui a pouco saiu, acabou tudo. Tudo. Aí está o pastor de novo, dando trabalho com uma pessoa novamente, para tentar trazer ela novamente para que ela possa se arrepender. Sabe por quê, amados? Porque nós somos pecadores. Eu e você não somos pecadores. Nós somos pecadores. E reconhecemos que nós somos pecadores. Mas pecadores arrependidos. Pecadores arrependidos. Ou seja, eu posso cometer pecado, me arrependi dele, pedi perdão a Deus, ele me perdoou. Não vou praticar mais aquele pecado. Pode acontecer na minha vida, acontecer, eu pegar o pecado, eu não sei. Porque nós estamos sujeitos a pecar, eu não sei, daqui a pouco eu posso cometer um pecado, eu não sei ainda. E eu pedi perdão a Deus por aquele pecado cometido, eu não sabia. Mas não voltar novamente a praticar aquele pecado. Eu preciso me arrepender. Eu preciso buscar, conhecer qual é a perfeita e boa vontade de Deus para mim. O que Deus requer de mim? O que Deus quer de nós? Nós temos que, a palavra nos fala que nós não vivemos pecando, né? Que nós temos o que? A semente, que é a palavra. Eu não posso viver pecando. Eu não posso viver pecando. Aquele que é de Deus, ele não peca. Porque a semente de Deus está nele. Ou seja, eu não vou ficar sendo conduzido, guiado pelo pecado, entregue ao pecado, não. Eu não posso, pastor, mas a carne é fraca. As pessoas têm que usar essa palavra porque ele quer usar o pecado como adubo na vida dele. Ele quer usar o pecado como adubo na vida dele. O pecado cresce a cada dia o pecado vai multiplicando na vida dele. A carne é fraca. Aí ele pega hoje, pega amanhã e vai pegando. Mas ele esquece de dizer que Jesus disse: olha, a carne é fraca, o espírito está forte. Mas a carne é fraca, o espírito está forte. Então nós precisamos do quê? Nos entregar ao Espírito Santo de Deus. Para que ele possa nos levar a uma vida de santidade, nos afastar do pecado, do desejo do pecado. E a nossa vontade tem que ser fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Nós vemos que o povo é divorciado, um motivo egoísta. Nós vemos que
nesses dias também, a gente tem muitas coisas que acontecem, né? É o egoísmo das pessoas. Jesus falou muito sobre isso também, né? Dureza do coração, né? Então, essas questões que Moisés permitiu que isso acontecesse, né? O roubo, a situação espiritual era tão ruim que tentavam enganar a Deus até nos dízimos. Tentavam enganar a Deus. A condenação era dura e na mesma linha dos demais. Ela mostra como Deus classifica os infiéis do dízimo. Sabe isso lá? Naquele tempo lá, nós trazemos para aquele contexto, né, para aquele momento ali, Deus estava tratando severamente com aqueles que estavam ali defraudando o Senhor dos dízimos. Se for olhar nossos dias hoje, essas situações hoje, amados, se fosse olhar como Deus tratou naquela época, passou para aquela irmã, você sabe o que o irmão vai fazer? Sabe o que ele vai fazer? Vai sair daqui, vai lá no fórum, vai para o melhor advogado, abrir o processo todo tamanho, processo pastor, chamando de nada. Mas ele foi olhar essa Bíblia, naquela época, Deus lhe mandou para preparar vocês de novo. E quem nós roubamos, Senhor? Nos dízimos, nas ofertas forçadas. Eles roubam nos dízimos, nas ofertas forçadas. Vocês estão sendo infiéis. Vocês estão sendo infiéis, vocês estão roubando. Mas Deus não precisa de dinheiro, esse dinheiro não. É o dom da prata e do ouro. Deus ele não depende do dinheiro nosso. Não, Deus não. A obra dele precisa. A obra do Senhor. Essa obra é que nós estamos fazendo. Agora, Deus ele não precisa do nosso dinheiro. Não. Nossos dízimos que nós devolvemos, pagamos, não. Porque se nós pagar aqui, nós devolvemos dízimos, nós devolvemos a casa do Senhor, é para a manutenção da obra de Deus, para a expansão do reino de Deus. Mostrando, nós demonstramos para Deus, olha Senhor, eu não estou com espírito de avareza no meu coração. Não estou com espírito de avareza no meu coração, porque avareza é idolatria. Avareza é idolatria. Pessoas que falam, eu não estou com a imagem de estrutura, eu não me ajoelho, tudo isso aí. Mas ele está com a avareza no coração. A idolatria, ele carrega em si com a avareza. E Deus ele fala, olha, vocês me desonram, e vocês me roubam. Para que eles vêm trazendo para eles. Mas em que nós roubamos o Senhor? Vós desviais e chamam-os à volta, porém o outro faz de conta que não sabia de nada e pergunta: em que nós havemos de tornar? Aí no verso 8 nós vemos que Deus ele dá para eles a resposta. Eles precisavam, mas vós nos desviastes do caminho, e muitos quiseste tropeçar na lei, corrompeste o conserto da lei. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas o que nós roubamos do Senhor? O que nós desviamos do Senhor? Aí nós vamos inclusive chamar isso novamente. Volta para mim. Volta para mim. Faça devolver o dízimo, faça devolver as ofertas para a manutenção da casa do Senhor, que é o dízimo de oferta. Vamos finalizar. O dízimo de oferta é algo que era para a manutenção daqueles que cuidavam do altar do Senhor. Os sacerdotes, os que eles cuidavam do altar do Senhor, eles precisavam da manutenção. E Deus, ele cobrava que eles viessem devolver, porque quanto mais eles davam atenção, assistência ao altar, mais aqueles homens teriam possibilidade de se dedicar ainda mais à obra do Senhor. Precisamente nós precisamos instruir a igreja. Não da forma que nos ensina por aí, que a pessoa tem que ficar estudando valores exuberantes,
para que a pessoa possa enriquecer. Não, isso não. Quem faz lá depois vai prestar conta com Deus. Mas, biblicamente, a forma com que a Bíblia ensina e orienta, né, a igreja do Senhor, né, a ser generosos, né, a ser pessoas que, né, não se entregam, né, para a avareza, precisamos ensinar a igreja, precisamos falar para a igreja, instruir a igreja. Então, amados, nós vemos que tinha incredulidade, deu alguns pontos interessantes, mas nós vamos parar por aqui. Nós vamos estar louvando o Senhor. Quando nós louvamos o Senhor, você que trouxe a sua oferta, você pode estar adorando o Senhor com a sua oferta nessa noite. O Paulo diz que Deus ama aquele que dá com alegria do seu coração. Como nós louvamos o Senhor com louvor, você pode adorar ao Senhor Jesus com a sua oferta nessa noite. Deus ama aquele que dá com alegria. Então vamos louvar o Senhor com o hino número 5, nossa adoração. Espiritual povo, oferta a ti, Senhor, com mostra verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me voltar, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me voltar, desce fogo santo, do céu vem nos selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedento a alma pede, a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo me voltar, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor. Chegamos ao final feliz, amados, nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida dos nossos amados irmãos que se dispuseram a estar nesta noite reunidos para aprender um pouco mais a respeito da